Olá você telespectador desse vídeo. Venho anunciar nessa mídia como parte daqueles que engrossam as estatísticas como vítima de abuso policial. Como este canal é o único acessível e com espaço para divulgação desse episódio, aqui estou para denunciar o que está se tornando prática comum. E, infelizmente, não há nada que aponte por parte dos legisladores qualquer início de vontade para coibir fato lamentável em nosso meio. Igual a qualquer trabalhador zeloso com sua responsabilidade funcional, eu, agente de trânsito em Belo Horizonte, não sou diferente e ainda na qualidade de servidor público, procuro desenvolver a função designada como prescreve a lei, ou seja, dentro da legalidade exigida pela Constituição. E minha obrigação como agente da autoridade de trânsito é fazer cumprir as normas e democratizar o direito de ir e vir para cada cidadão nesse município. E isso acaba por desagradar a muitos, sobretudo os contumazes infratores. E nesse ofício de normatização das vias, a gestora do trânsito, para cumprir as obrigações relativas à sua competência, goza de algumas prerrogativas estabelecidas por lei federal. Com isso, suas viaturas e seus agentes de autoridade de trânsito investem-se sob a égide da legalidade, do gozo de certas garantias para a execução das atividades inerentes. Essas garantias se dão de acordo com o Código de Trânsito, artigo 24 e artigo 29, inciso 7, alínea C. Este estabelece a prerrogativa de circulação, parada e estacionamento para as viaturas em atividades, e aqueles sobre a competência do órgão municipal na normatização do trânsito. E na contramão dessas garantias expressa pelo Código de Trânsito, estranhamente, 2 militares, cabos, retêm uma viatura de trânsito da BH-Trans alegando estacionamento irregular em rotativo. E através de sua central por rádio e telefone, estabelece uma investigação buscando informação sobre a veracidade da portaria emitida pelo órgão competente para normatizar o estacionamento em questão. Ato que, além da violação cometida por ignorar as leis de garantias destinadas à viatura e ao fiscal na execução da atividade, também é uma afronta negando fé a um documento público da instituição legalmente criada para normatização do trânsito. A Constituição, no artigo 19, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no inciso 2, recusar fé aos documentos públicos. Logo, reconhecer credibilidade dos atos emanados dos órgãos não é uma escolha do particular, e sim uma obrigatoriedade, responsabilidade de crédito que se redobra quando se refere a um funcionário público. Pois bem, depois de expor ao ridículo perante os presentes a empresa e o fiscal de trânsito com a promoção de uma ação invasiva dos limites legais, ignorando, por exemplo, os artigos 24 e incisos e artigo 29, inciso 7, a linha C do Código de Trânsito, deszelaram também com o cumprimento de importantes preceitos da lei maior, como artigo 5º, inciso 2, artigo 19 e principalmente o artigo 37, pois agiram completamente fora da legalidade. E confiantes na falta de limite no exercício da função, conduziram preso o agente sob alegação de negativa de identificação, agregando aí outras irregularidades como o artigo 5º, inciso 61 da Constituição, e com enquadramento no Código Penal, artigo 350, caput, inciso 4, e artigo 146, também do Código Penal, pelo constrangimento causado. E no conjunto das ações, não há como excluir a Lei 4898, abuso de autoridade. O pior é que na reclamação contra esses atos, a vítima ainda foi zombada, pois na instauração do inquérito administrativo referente a este fato, os signatários, seus superiores, esforçaram-se para justificar a ação executada por seu subalterno, citando o decreto como objetivo de eximi-los do ato ímprobo e aceitando nos depoimentos explicações infundadas pelos autores do episódio. Com isso, desvirtuaram o foco principal da reclamação e atribuíram a culpabilidade ao reclamante, desqualificando o comportamento deste por acusação de afronta e rotulando-o de infrator. No campo jurídico não foi diferente, pois foi requerido o arquivamento dos autos criminais pelo MP com base nos depoimentos dados
pela sindicância e não nas leis transgredidas por aqueles militares, sendo estas as legitimadoras da permissão do poder fazer ou não. Legitimidade que traça a divisória do direito que for invadido por alguém que, tirando vantagens da farda, da arma, da credencial de militar e ostentando o poder do Estado, considera-se intocável para agir às margens da lei. A alegação de desconhecimento da lei autorizadora não é justificativa aceitável para alguém que já conhece a empresa de trânsito e trabalha usando também uma viatura. Somando-se a isso, as invenções até caluniosas criadas nos depoimentos sobre o acontecido a fim de justificar o injustificável só tendem a confirmar que sabiam da ilegalidade do ato e também tinham a certeza da impunidade quando apresentassem suas versões, a qual assim foi elaborada. Ele foi arrogante, grosseiro e negou por 3 vezes se identificar, e então foi-lhe dado voz de prisão. As explicações mais comuns ouvidas quando se reclamam do excesso praticado por policiais são: fomos recebidos a tiro e revidamos, foi preso por desacato, adentramos a residência por suspeita e assim por diante. Dessa vez não seria diferente. Além disso, não sou o primeiro fiscal a sofrer abuso por policiais. Há vários colegas que tiveram problemas dessa mesma natureza e alguns até saíram das ruas por sentirem inseguros para trabalhar. Outros abusos. Segundo um líder comunitário na Serra, seu portão foi esmurrado 1h da madrugada por um sargento querendo entrar, dizendo haver denúncia de suspeitos escondidos ali. Então, quando o sargento foi questionado sobre a inviolabilidade da residência, este respondeu que em vila não existe isso. Não se procedeu reclamação por não acreditar na seriedade das apurações, mas eu gostaria de saber em quais artigos da Constituição há exclusão de regiões para contemplação dos direitos constitucionais. Um padre teve sua residência invadida. Reclamou na ouvidoria e nada aconteceu. O presidente da Vila Santana teve sua casa invadida, arma apontada para a cabeça da filha. Reclamou e nada aconteceu. Às 2h30 da madrugada, uma moradora vizinha teve sua porta arrombada por homens encapuzados. Foi colocada em uma viatura e ficou a madrugada inteira sendo levada de um lado a outro, sofrendo espancamento e pressão psicológica para dar conta de um suspeito assassino de policial. Esta não teve coragem para denunciar. Da tragédia acontecida na Serra, teve-se notícia que 3 inquéritos administrativos haviam sido arquivados e provavelmente foi o que motivou aquele desfecho, pois uma vez aplicada penas cabíveis pelos deslizes, tais atos não se repetiriam. Logo, diante do exposto, fica claro que a real confiança para as transgressões baseia-se no espírito corporativo, e assim, a complacência aplicada através da inobservância de leis transgredidas não pode trazer outra coisa que não seja o ânimo para a perpetuação dos abusos até que seja provocado um mal maior que venha a manchar nossa história. Temos vários exemplos reportados e dentre eles o da Serra, Belo Horizonte, fevereiro de 2011. O artigo 320 do Código Penal é bastante claro sobre a aplicação da indulgência nesses casos, mas a punição e o acesso à justiça não é para todos. Contudo, uma coisa é garantida: só através das ações, da vontade e da seriedade, fatos abusivos podem ser combatidos. Esses malfuncionários não podem continuar a manchar toda a corporação com seus atos absurdos e prejudicar aos bons militares existentes. Aqueles que trabalham com seriedade e primam pela legalidade constitucional e respeito ao cidadão e às leis, e, sobretudo, aos direitos fundamentais. Eli Lopes afirma: o inegável é que a moralidade administrativa integra o direito com elementos indissociáveis na sua aplicação e na sua finalidade, erigindo-se em favor da legalidade. E a finalidade terá sempre o objetivo certo e inafastável de qualquer ato administrativo, o interesse público. Todo ato que apartar desse objetivo sujeitar-se-á à invalidade. Desde que o princípio da finalidade exige que o ato seja praticado sempre com a finalidade pública, o administrador fica impedido de buscar outro objetivo ou de praticá-lo no interesse próprio ou de terceiros. Razoabilidade,
sem dúvida, pode ser chamado de princípio da proibição de excesso, que, em sua última análise, objetiva aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, de modo a evitar restrições desnecessárias e abusivas por parte da administração pública com lesão aos direitos fundamentais. Acórdão lavrado pelo desembargador Cardoso Rolim no Tribunal de Justiça de São Paulo. O controle jurisdicional se restringe ao exame da legalidade do ato administrativo, mas por legalidade ou legitimidade se entende não só a conformação do ato com a lei, como também com a moral administrativa e com o interesse coletivo. Desse pressuposto, no caso presente, pode-se deduzir que nas decisões houve ausência desses princípios, uma vez que dissociam da legalidade, da moralidade administrativa e do interesse sociocoletivo. Ocorrência que se dá nos atos dos militares, dos sindicantes e até na prestação jurisdicional, pois em nenhum ato desse foi observado os deveres e a limitação pela lei. Ora de permissão e invadida, ora de obrigação de analisá-la e desconsiderada. Diante de um fato dessa natureza, componentes dos direitos humanos são solicitados e nem respostas dão, pois não há mídia. Os magistrados perdem uma chance de analisar a lei e aplicá-la, ato que não contempla os anseios sociais. E os governos continuam suas administrações fazendo vista grossa a esses assuntos de desvio de conduta. E mais sério do que ignorar tais atos é legalizar o ilegal, permitindo a vigência de uma lei que vai de encontro aos princípios administrativos. A Lei 14.310 é uma distorção do artigo 37 da Constituição. Segundo Eli Lopes, na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal, e o administrador público está em toda a sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, deles não podendo afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar, civil e criminal conforme o caso. Na contramão desses preceitos, essa lei, cujo objetivo dispõe sobre código de ética e disciplina dos militares, oferece liberdade a seus superiores para conduzir as apurações disciplinares conforme sua conveniência, nesse contexto afastando-se da conformação da moralidade e da finalidade administrativa, como, por exemplo, o artigo 10, 12 e 17 dessa lei, dentre outros que igualmente desvirtuam os princípios da administração pública. Daí que está sendo encaminhado ao governador e ao comandante-geral da PM pedido de análise da decisão sobre medida disciplinar desse fato. E ao Procurador-Geral de Justiça pedido para a reabertura do inquérito criminal, tendo em vista a ausência de análise das ações invasivas e ilegais ocorridas nesse evento. Ao Legislativo, um projeto substitutivo da Lei 14.310. E, se preciso for, para aprovação serão mobilizadas ONGs e sociedade para participar dessa manifestação, objetivando extinguir a legalização do ilegal. Não precisamos de lei que legalize a má conduta, mas de funcionários que sejam zelosos no cumprimento dos princípios constitucionais.